porque de fato foi um processo intuitivo. A gente não falou, agora vamos fazer um longa, então temos que tomar cuidado com isso, isso e isso. Não, inclusive a gente queria levar, boa parte da equipe do elenco a gente levou dos nossos curtas, a gente queria que o Trabalhar Cansa fosse, a gente sabia que o Trabalhar Cansa era um filho, uma espécie de... o Trabalhar Cansa, ele era um filho dos curtas, assim, tematicamente, esteticamente, então pra gente era muito importante que as pessoas fossem com a gente junto, sabe? Então foi muito um processo quase que de continuação do que a gente já vinha vivendo desde o Lençol Branco, depois um Ramo, depois As Sombras, depois o Vestida, que a Juliana dirigiu e eu produzi, e o Trabalhar Cansa. Para mim foi muito prazeroso, assim, porque desde pequeno eu tinha um pouco uma ideia meio fetichista, mas que esse formato 90 minutos de dramaturgia é o ideal, sabe? É o divino, é o que Deus falou que é certo, assim, é meio... Eu sempre achei que era isso, assim, 90 minutos pra mim eu adoro ver série de TV, adoro... Não vou dizer que eu adoro novela, mas já assisti algumas novelas que eu gostei muito, mas não assisto sempre. Fiz curtas e adoro muitos curtas, mas eu tinha uma relação com essa coisa do filme de longa-metragem que eu achava que era o biscoitinho da narrativa, assim, sabe? Eu achava que era o tamanho ideal para se narrar qualquer coisa. Então eu tinha um desejo muito grande de descobrir o que seria esse formato. O aprendizado se deu muito na escrita do roteiro do Trabalhar Cansa, assim. Eu tinha treinado com alguns formatos um pouco mais longos no Alice, em outros roteiros que eu tinha feito para outras pessoas, mas a descoberta mesmo se deu no Trabalhar Cansa, de ver como é que a gente podia construir uma dramaturgia que se sustentasse por essa duração, sabe? Eu acho que os anos da escrita do roteiro do Trabalhar Cansa, que foi entre 2008 e 2010, foram dos mais importantes que eu tive na minha pesquisa do formato longa-metragem, assim. Que era uma pesquisa, assim, para mim a questão é dramaturgia. Mais ligada ao roteiro do que a qualquer outra coisa. Porque o processo em si do set, se você filma um curto em uma semana, um longa em 6, óbvio que tem diferença. Você fica mais cansado, enfim, tem diferenças físicas, humanas e tal, em se fazer uma coisa que leva mais tempo e mais dinheiro, e envolve mais gente. Só que eu acho que a diferença, que nem você falou do ponto de vista artístico, de linguagem e de investigação, é dramatúrgica. Ou seja, é mais ligada, na minha opinião, ao roteiro. Para mim o importante foi entender isso, como é que eu consigo fazer uma dramaturgia que se sustente nesse formato, entendeu? E o Trabalhar Cansa foi a grande pesquisa nesse sentido, que eu acho que eu levei mais adiante para uma coisa que eu acho que me interessa mais com Quando Eu Era Vivo, em termos de dramaturgia.